E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero dar algumas recomendações de leitura para todo mundo que gostaria de conhecer um pouco mais esse universo dos editores de quadrinhos, né? Você que sonha em se tornar editor, que gostaria de abrir uma editora ou que apenas gostaria de se informar um pouco mais sobre o assunto. E o objetivo do vídeo de hoje é desmistificar um pouco essa ideia meio tosca que as pessoas no Brasil têm de que para você abrir uma editora, você precisa ter um canal no YouTube, né? E isso é uma ideia meio tola que as pessoas têm hoje por causa do fenômeno Pipoca Nanquim e que a Comic Zone acabou seguindo, mas ter um canal no YouTube não é uma condição sine qua non para você abrir uma editora, tá? E o que você vai ver nesse vídeo, com as leituras que eu vou recomendar aqui para vocês, é que vocês vão perceber que os percursos para se abrir uma editora, se tornar uma editora, são os mais diversos. Não existe fórmula, muito pelo contrário, as editoras elas são muito guiadas pelo acaso, né? E a própria profissão de editor consiste em tomar decisões. A gente passa o dia inteiro tomando decisões. E essas decisões que você toma, né, elas acabam guiando, né, para o caminho da sua editora. E também os acasos, as coincidências que acontecem ao longo desse percurso. Então vocês vão ver que não existe fórmula. Acho que pouquíssimas editoras entraram no mercado com um plano de negócios rígido que foi seguido até conseguir o prestígio, o sucesso. Isso não existe, tá? Como vocês vão ver nas leituras que eu vou recomendar aqui, é tudo muito fruto do acaso, sabe? Tem muitas editoras que passam muito tempo assim na beira do abismo, na beira da falência, até conseguir se tornar viáveis. E é o caso dessa primeira editora que eu vou falar aqui, que é a Fantagraphics, né? E eu recomendo para isso o livro We Told You So, Comics as Art. Nós falamos para você, quadrinhos como arte, que é uma história oral da Fantagraphics, na minha opinião é a melhor editora norte-americana. Lembrando que nesse vídeo aqui eu não vou falar das editoras industriais, né? DC Comics, Marvel, essas coisas não interessam aqui. São mais editoras normais, né? De pequeno, médio porte, que fazem sucesso nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. E a primeira delas é a Fantagraphics. E vocês vão ver também que uma editora ela é basicamente um reflexo do seu fundador, né, e das ideias dele. No caso, a Fantagraphics ela é o que é hoje por causa do Gary Groth, que é o seu fundador, né? E desde pequeno, como a gente vai ver aqui nesse livro, ele era um fã de quadrinhos, né? E ele cresceu com essa ideia de se tornar um jornalista de quadrinhos. Ele queria fazer crítica de quadrinhos e ele entrou na década de 70 nesse universo fanzineiro, né? E ele começou a fazer os seus primeiros fanzines. E um fanzine que ele criou foi o The Comics Journal, que depois acabou se profissionalizando e se tornando a revista crítica, né, que é uma das mais importantes, se não a mais importante, revista de crítica de quadrinhos hoje, né? Se bem que hoje nem sai mais, mas foi muito importante ali nos anos 80 e 90, né? Então, a Fantagraphics, ela orbitava em torno dessa revista, The Comics Journal, que foi, a cada ano que passava, ganhando mais colaboradores, até que o Gary Groth decidiu publicar os seus primeiros quadrinhos, né? O primeiro quadrinho que ele publicou dentro da Fantagraphics foi a Love and Rockets, né? Ele tinha uma boa relação com os irmãos Hernandes e decidiu publicar eles, e daí foi um grande sucesso, né? E depois, ele vai contando aqui nesse livro, teve seus encontros com Daniel Close, com Peter Bagge e outros grandes autores da Fantagraphics, né? Outros editores, colaboradores como Kim Thompson, que hoje já é falecido, e a contribuição que eles tiveram, né? Você vê que o Kim Thompson, ele estudou na França, então ele era o cara que manjava dos quadrinhos europeus da Fantagraphics, que trazia isso para dentro da editora, né? Os dois também tinham esse lance com os quadrinhos patrimoniais, né? Resgate de quadrinhos que estavam há muito tempo esquecidos, então eles publicaram Príncipe Valente. Inclusive, foi um desses resgates que tirou a Fantagraphics do abismo e tornou a editora viável, né? Porque até então os caras só viviam assim, na pindaíba, sabe? Fudido mesmo. E foi a coleção do Peanuts que realmente colocou eles para cima e hoje mantém a editora, sabe, com uma boa saúde financeira. Então tudo isso você vai ver nesse livro, We Told You So, que é um livro de
quase 700 páginas, ricamente ilustrado, sabe, com fotografias. E é muito bacana porque são entrevistas, então tem muito causo, muita coisa engraçada, sabe? Então eu adoro esse livro, é talvez um dos meus favoritos aqui de todos que eu vou mostrar para vocês. Então tá aqui, We Told You So, Comics as Art. Lembrando que todos os links para o que eu encontrar, tá, vão estar na descrição, porque tem muita coisa que está fora de estoque. Uma dessas coisas que você vai ser muito difícil de encontrar é esse livro aqui, Draw and Quarterly, 25 anos de quadrinistas contemporâneos, quadrinhos e graphic novels. Foi publicado em virtude dos 25 anos da editora Draw and Quarterly, uma editora aqui de Montreal, no Canadá. E assim como a Fantagraphics era a mente do Gary Groth, a Draw and Quarterly ela é a mente do Chris Oliveros, que tinha uma ideia na cabeça, que era explorar esse lado mais literário dos quadrinhos. Para ele era subestimar o gênero, você limitá-lo a Superman, Batman, DC Comics, Marvel. E assim como a gente vai ver com as outras editoras, essa aqui também gira em torno de um projeto. No caso da Fantagraphics, esse projeto era o The Comics Journal. E no caso aqui da Draw and Quarterly, era a revista Draw and Quarterly, cujo título faz referência à periodicidade da revista. Ela era trimestral. E daí era uma antologia encabeçada e editada pelo Chris Oliveros. Ele começou a procurar colaboradores em todo o Canadá e também nos Estados Unidos. E é assim que ele começa a juntar em torno de si aquele que viria a ser o núcleo duro da Draw and Quarterly. No caso, os quadrinistas canadenses, o Seth, o Chester Brown, o Joe Matt, que não é canadense, é americano, mas morou ilegalmente no Canadá durante muito tempo, até ser deportado. A Julie Doucet, que está começando a ser conhecida no Brasil hoje, vai ser em breve publicada pela Veneta. Então eles colaboram com essa revista do Chris Oliveros, a Draw and Quarterly, e mais tarde ganham suas próprias revistas. Então o Seth ele vai ter a Palookaville, o Chester Brown ele vai ter o Yummy Fur, a gente vai ter a Dirty Plot da Julie Doucet, depois a gente vai ter o Optic Nerve do Adrian Tomin, que também se junta com a Draw and Quarterly. Então, você vê, é um sonho de um cara e depois as pessoas que vão se juntando e a coisa vai crescendo. Então, toda a história da Draw and Quarterly, que é muito maior do que isso, tá? Porque depois a gente vai ter a chegada da Peggy Burns, que é a colaboradora que hoje substituiu o Chris Oliveros, que não está mais na Draw and Quarterly, como foi que ela chegou e qual a colaboração dela. Então, aqui é um livro na mesma pegada desse da Fantagraphics, feito para os 25 anos da editora, e que, por ser uma edição especial, não vai ser nunca reimpressa e por isso está esgotada, é tão difícil de achar. Mas se você achar, agarre isso aqui porque é bom demais. E tem, assim como o livro da Fantagraphics, tá? Quadrinhos e também a história ilustrada pelos caras da Draw and Quarterly. Cara, isso aqui é maravilhoso, um dos meus favoritos também. Em seguida, como eu disse, a história das editoras ela está intrinsecamente ligada às pessoas que criaram elas, aos seus criadores. Então, uma forma de você conhecer as editoras é conhecendo os seus editores através das biografias deles. Então, tem essa biografia aqui que eu já recomendei antes aqui no canal do Jean-Pierre Dionnet, que é o criador da revista Metal Hurlant, tá? Então aqui ele conta todos os seus causos. Isso aqui é um livro mais tradicionalzão, tá? Não tem muita figurinha nem nada. Mas as histórias que ele conta são ótimas, Então o seu encontro com o Moebius, com o Druyer, a criação da Metal Hurlant e a criação da Les Humanoides Associés, ele fala tudo sobre isso nesse livro aqui, tá? E tem uma outra biografia que eu recomendo fortemente para vocês, que é esse aqui, Le Roman de Goscinny. Se eu não me engano, em algum ponto da história desse canal, eu já falei sobre isso aqui antes, e ele conta a história do René Goscinny, tá? O romance dos Goscinny, o nascimento de um gaulês. Então, é uma biografia em quadrinhos, tá? Escrito e desenhado pela Catel. Então conta tudo sobre o René Goscinny, desde o seu nascimento, a sua mudança para a Argentina, onde ele viveu durante toda a sua infância, estudando na escola francesa, as suas férias na França,
a tragédia da Segunda Guerra Mundial, né? O René Goscinny, ele é judeu e grande parte da sua família foi morta nos campos de concentração. Como foi que ele foi tentar a vida nos Estados Unidos, se tornando um quadrinista. E você vê que é um cara obstinado que desde o início sempre sonhou em trabalhar com quadrinhos e que nunca desistiu, né? Apesar de naquele início ali ser não era nem considerado uma profissão, sabe? Era um hobby, uma coisa que as pessoas não levavam a sério, mas ele sempre acreditou nisso, né? E por que eu recomendo isso aqui? Porque, além de conhecer a história do René Goscinny, ele vai falar sobre o início da revista Pilote, né? Que é uma revista que revolucionou os quadrinhos na França e que foi criada pelo René Goscinny junto com o Uderzo, e ele foi editor-chefe da revista durante muitos anos. E é interessante saber como é que essa revista nasceu, né? A revista Pilote, que pertence à editora Dargaud, né? Então recomendo demais aí o romance dos Goscinny. E ainda falando sobre a Pilote, tem um outro livro, La Révolution Pilote, que também é um quadrinho, que eu já falei aqui no canal antes, tá? E que vai falar sobre a parte, talvez a mais frutífera e a mais importante criativamente da revista Pilote. Então, se aqui você vai conhecer um pouco sobre a sua criação, a sua fundação por René Goscinny, aqui você vai saber sobre esse período, né, meio turbulento da história da revista Pilote, contada por 5 pessoas fundamentais dos quadrinhos franceses, entre elas Fred, criador do Filemon, um quadrinho importantíssimo francês, o Philippe Drouillet, o Gottlieb, né, que é o criador da Fluide Glacial, uma outra revista importantíssima da França, né? Então isso aqui também é muito importante. Também tem a Bretéché e o Mandricard, né, que são os criadores da revista Les Échos de Savane, tá? Então, eu já falei sobre esse livro aqui no canal antes, então eu recomendo fortemente também. E relacionado com esse livro da Pilote, tem esse livro aqui, Metal Hurlant, 1975-1987, que são os anos em que a Metal Hurlant esteve ativa na França. La Machine à Rêver, A Máquina de Sonhar. Não é a primeira vez que eu mostro esse livro aqui no canal. E por que eu digo que ele está relacionado com a Pilote, né? Porque todo mundo que criou a Metal Hurlant trabalhava na redação da Pilote, né? E eles saíram durante essa revolução que aconteceu entre 1968 e 1972 para fundar a Les Humanoïdes Associés e a revista Metal Hurlant. Então, esse livro aqui, na mesma pegada daquele da Drawing Quarterly e da Fantagraphics, traz registros orais, né, de diversas pessoas que estiveram implicadas na revista Metal Hurlant na época, também ricamente ilustrada, contando os causos e contando tudo, né? A criação, o sucesso, o declínio e o fim dessa que foi uma das publicações mais importantes dos quadrinhos europeus e mundiais, né? Então tá aí, Metal Hurlant, La Machine à Rêver. E para finalizar o vídeo de hoje, eu vou falar sobre o melhor livro de todos, tá? É o melhor. É um livro já um pouco antigo, tem uns 20 anos que saiu. Saiu por uma editora belga chamada Nifl. Não sei se é fácil de encontrar, tá? Se eu encontrar, vou deixar o link na descrição. Mas é, assim, uma faculdade, tá? É o meu livro de cabeceira e sempre que eu posso eu leio. Eu tô falando desse livro aqui, Les Éditeurs de Bande Dessinée, que é um dos primeiros livros a falar sobre os editores de quadrinhos, tá? Porque antes as pessoas se focavam bastante, com toda razão, nos criadores dos quadrinhos, né? Até porque sem eles não haveriam quadrinhos. Mas os editores, eles nunca foram meio que, assim, nunca jogaram spotlight neles, apesar de serem essenciais, né, para essa indústria e tudo. Esse aqui foi o primeiro livro a reunir uma cacetada de editores, de mais de 10 editoras francesas, e fazer uma entrevista com eles. E nessas entrevistas eles vão falar sobre a sua trajetória, como foi que se tornaram editores, vão falar sobre a sua visão, qual é a contribuição que eles deram para as editoras. E o que eu acho bacana desse livro é que ele reúne, vou dizer aqui as editoras que estão aqui, tá? A gente tem L'Association, Casterman, Cornelius, Dargaud, Delcourt, Dupuis, Frémoc, Glénat, Les Humanoïdes Associés, Canard e Soleil, né? Então são aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 editoras.
e que são muito diferentes entre si, tá? A gente tem editoras gigantescas como a Glénat, a gente tem editoras centenárias como a Casterman, como a Dupuis, tem editoras mais alternativas, então assim, você vai ter diferentes visões e diferentes escalas também, né? E o que é interessante também é que a gente tem figuras que realmente são os criadores, tipo Guy Delcourt, né? Aqui ele é o criador da editora Delcourt e ele está falando aqui, mas tem outras editoras que já foram compradas, editoras centenárias cujo fundador já morreu e que é um novo cara que se tornou editor-chefe, né? E então ele tem uma nova contribuição, tem uma nova visão para a empresa, ele mudou as coisas ali. Então, é uma série de entrevistas com esses caras. Então, como eu disse, tem o Guy Delcourt, tem o Jacques Glénat, que inclusive foi condenado na França por evasão fiscal. Tem o Jean-Christophe Menu, da l'Association, que é uma editora bem interessante porque é uma, como diz o nome, né, uma associação de criadores de quadrinhos que decidiu se auto-editar e que fundou essa empresa. Tem o Jean-Louis Gaultier, da Cornelius, que também é um editor foda pra caralho. Enfim, é um quadrinho assim que traz várias entrevistas com todos esses caras, também ricamente ilustrado. Saiu dentro da coleção Profession, né, Profissão, dessa editora chamada Nifla, e já faz uns 20 anos que saiu, mas continua uma excelente leitura. Muita coisa já mudou dentro da indústria de quadrinhos franceses, mas o depoimento desses caras continua sendo muito valioso, tá? Então essa aqui é a minha maior dica de todas essas que eu dei, mas todos esses livros aqui são excelentes para você que se interessa pelo tema e quer estudar um pouco mais e saber mais sobre editores e as editoras de quadrinhos e você ficar sabendo que fazer uma editora é muito mais do que abrir um canal no YouTube e depois fazer uma editora, sabe? Tem muito mais coisa além disso. Beleza, pessoal? Então espero ter ajudado. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha, sobretudo nesse vídeo aqui, para que eu fique animado e produza mais conteúdo do gênero, tá? Todos os links para os livros que eu encontrar à venda vão estar na descrição. E é isso aí, me fala nos comentários o que você achou do conteúdo, se tem algum desses livros que você já leu, né? E vamos continuar essa conversa. Beleza? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.